No gramado em que a luta o aguarda. E a luta, como sempre, aqui no nosso canal, é para trazer coisas novas, coisas que esta velha carcaça não conhecia. E hoje a gente vai entrar num tema que, olha, quanto mais eu estudo, mais burro eu fico. Isso é bom, porque a gente não para de estudar nunca, a gente não para de aprender, a gente não para de entender o que é que esse mundo novo, que não é novo, que já é velho, mas para mim é velho, mas é novo, tem coisas que são realmente incríveis. Eu peço para você já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Você sabe que a ideia do Palmeiras do futuro não é criar confusão com ninguém, não é criar gestão paralela, nada disso. A gente pensa no Palmeiras do futuro. A gente faz uma, vamos dizer assim, uma oposição saudável, né? Trazendo ideias que possam realmente fazer com que o clube avance. O Palmeiras precisa avançar. O Palmeiras não pode ficar mais restrito às questões tradicionais que temos. E olha, eu confesso, eu conheço muitos softwares onde eu pesquiso jogador de futebol para contratar. Muita gente me pergunta: esse jogador é bom, é ruim, não sei o quê. Agora, um trabalho que é feito para vender jogadores, isso eu confesso, na minha ignorância, não conhecia. Eu tenho dois Eduardos aqui da maior competência. O primeiro é o Zorro, porque eu sou o Sargento Garcia dele, meu Eduardo Quevedo, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Massa? Um abraço grande. Vamos ter uma conversa bem bacana hoje. Pois é. E o outro Eduardo, que é um gaúcho, né, que vem conversar com a gente, o Eduardo Dias, que é o fundador, o presidente, ele que bolou a Futuri. E a gente vai entender um pouquinho o que significa, o que é a Futuri, para que ela serve, da onde ela surgiu e como ela pode auxiliar os clubes de futebol a ter os seus ativos mais respeitados no mercado, porque no fundo é disso que se trata. O mundo virou uma bola, né? Isso eu e ela temos, né? Eu e a bola, nós temos aí alguma afinidade, e ela é cada vez menor, é globalizada, e o mercado precisa te reconhecer, precisa saber quem é você, por que você vende o jogador, por que você pede 10 milhões de bananas num jogador e 5 milhões de lixias em outro. Existe um critério como isso funciona. Eduardo Dias, obrigado por trazer a luz para esta velha carcaça. Tudo bem? Obrigado, viu? Muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui falando desse tema tão incandescente e no momento da efervescência da indústria. A indústria do futebol está efervescendo e eu já queria aproveitar a apresentação para já falar que a gente está na década onde vai haver a maior mudança na ordem de grandeza esportiva e financeira dos clubes de futebol dos últimos 50 anos, no mínimo. É claro que eu não estou falando de grandeza institucional, mas de grandeza esportiva e financeira, eu tenho certeza que isso já está acontecendo na nossa frente. Ah, rapaz, você já me deu a deixa, então. Me explica isso. Como assim? Por quê? Quem? Como é que vai ser essa mudança? Ah, muito legal. Olha só, clubes, principalmente clubes médios e menores, eles têm a liberdade de ousar mais, eles têm a liberdade de fazer diferente, porque os clubes gigantes do Brasil, eles são muito conservadores e eles ainda sofrem de um efeito colateral dos clubes associativos, que é a necessidade de aprovação social dos seus dirigentes. Seus dirigentes precisam de aprovação social para suas atitudes. E essa aprovação social é ganhar o próximo jogo do próximo domingo. Quando se perde um jogo ou se perde uma temporada fazendo absolutamente tudo o que se faz no padrão do futebol brasileiro, demitindo treinador, contratando jogador caro, vendendo jogador barato, tá todo mundo perdoado no fim da rodada. Agora, se eu tentar fazer algo diferente e eu empatar o próximo jogo, eu vou ser ejetado imediatamente das camadas políticas dos clubes. E os clubes menores,
clubes médios e clubes pequenos, eles conseguem fazer diferente. E hoje em dia, no futebol, fazer diferente é um ativo, além de ser um ativo que é bastante corajoso, porque estamos falando do esporte mais conservador do mundo, é um ativo que traz dividendos esportivos e financeiros. E se a gente olhar a tabela, se a gente olhar os clubes na tabela do Campeonato Brasileiro dos últimos anos, a gente vai ver que gigantes estão na Série B e outros nem tão gigantes assim estão galgando a pirâmide do futebol, porque fazem diferente e têm coragem para isso. Diga, Edu. É isso, cara. Eu acho que essa abertura do Edu foi ótima, porque eu acho que essa reflexão, eu concordo 100% com você. Eu acho que nós vamos viver essa década, a década da transformação do valor no futebol. Concordo contigo que a instituição, as grandes instituições, o Palmeiras é uma delas, ela é gigante, né? Uma instituição que consegue sobreviver 100 anos num país como o nosso. Consegue ter 10, 12, 15 milhões de consumidores super fiéis. Você tem, de uma certa forma, um ativo que é de um poder imenso. E a gente vem percebendo, Edu, que o Palmeiras vem se desenvolvendo muito rapidamente. O Palmeiras entendeu já há algum tempo essas transformações. Só que tem uma trajetória por trás disso. Eu estava estudando bastante o conteúdo dos trabalhos que vocês estão fazendo e eu queria agora começar a estimular algumas reflexões com você. Esse projeto da Future que aproxima ciência, tecnologia, conhecimento, algoritmos. Conta um pouquinho para a gente qual é a proposição de valor que vocês entregam ao mercado, levando ao mercado este conteúdo que é riquíssimo e pouco explorado pelos clubes. Ah, que bacana. A gente começou em 2016 a gerar conteúdo sobre futebol e naquela época já em podcasts, só que a gente tinha uma regra absoluta aqui que não podia ser quebrada, não podia fazer piada, porque naquele momento futebol com muito humor era o que mais acontecia. Era uma onda que os Desimpedidos estavam muito na onda, então piada era fundamental naquele momento. E a gente queria fazer o contrário disso. A gente achava que faltava conteúdo sobre tática, sobre ciência, sobre dados, sobre tecnologia. A gente começou a falar em podcast. Obviamente, falar sério sobre futebol em 2016 em podcast era falar para ninguém. E assim foi por um tempo, até que aos poucos a gente foi conseguindo conectar algumas pessoas e criar algo muito valioso. O Massini sabe sobre isso, algo muito valioso para quem gera conteúdo, que é uma comunidade. A partir da criação dessa comunidade, a gente começou, a pedido dessa comunidade, a fazer cursos também. Análise tática, análise de desempenho, análise de mercado, webinar sobre Big Data. E depois também clubes começaram a nos procurar para a gente fazer um departamento, como se fosse uma espécie de departamento de scout externo do clube. E foi muito legal. Eu até vou fazer um parênteses aqui para dizer o seguinte: quanto menos eu falar nos meus clientes, mais liberdade eu vou ter aqui para falar sobre o que eu faço com eles, tá? E quem nos procurou foi um clube, naquela época, final de 2019, foi um clube que tinha um departamento de mercado muito estabelecido. E eu perguntei para eles, tá, mas como assim? Que surpresa para a gente, logo vocês nos procurando. Eles falaram assim, é porque a gente precisa de uma visão de fora. Aqui dentro está todo mundo muito contaminado sobre o futebol que a gente pratica, o jogador que a gente busca, a gente quer uma visão de fora. Logo em seguida, a gente foi contratado por um clube para fazer um contrato de uma temporada. E aí a gente começou a entender também as dores dos clubes. Que os clubes estavam contratando jogadores para entregar performance imediata. Não tinham uma visão um pouquinho mais longa de quem contratar, que jogador desenvolver e principalmente para quem vender. Aí eu vou entrar na curiosidade do Massini sobre quem vender, porque é o seguinte: quando a gente contrata um jogador, a torcida vai no aeroporto buscar esse jogador, os dirigentes tiram foto com o jogador. Na hora de vender o jogador, não tem foto nenhuma, não tem absolutamente nenhum tipo de despedida, só que é ali que está o grande segredo. É ali que entra o dinheiro que vai botar gasolina nesse projeto e fazer o projeto rodar. A venda do jogador é muito importante.
tudo isso tem que ser contextualizado. Se eu sou o Manchester City, não me importo em vender jogador. Eu só me importo em comprar porque o meu dinheiro é infinito. Agora, clube no Brasil precisa vender jogador. Gostaria que fosse assim? Não gostaria, mas essa é a realidade. E eu preciso identificar o contexto para tirar proveito disso. O Brasil, os clubes brasileiros precisam vender jogadores. Aliás, é o país que mais vende jogador, porém, por um preço muito abaixo. É um preço que já melhorou muito, o preço do jogador brasileiro, já ultrapassou o preço do jogador argentino. Eu tô caindo aqui numa armadilha que eu sempre evito, que é a diferença entre preço e valor, tá? Preço é o que levam preço é o que eu pago, valor é o que eu levo. Então existe essa pequena diferença. O valor do jogador brasileiro hoje ele é maior que o do jogador argentino. Obviamente, eu estou falando em linhas gerais, não tirando jogador por jogador. E a gente começou a entregar para os clubes essa inteligência. Eu estou falando aqui inteligência não no sentido da arrogância, tá? A inteligência no sentido de um processo de identificação de indicadores que trazem vantagem para o clube. A gente começou a entregar essa inteligência e quando a gente aproxima uma lupa do mercado de transferências, a gente começa a descobrir algumas coisas. Por exemplo, não é todo o mercado que compra todo tipo de jogador. Não é uma loucura caótica aleatória. Existem mercados específicos para algum tipo de jogador. E quando começa a descobrir isso, tu começa a identificar que, peraí, aqui na minha categoria de base, eu tenho um perfil de jogador que pode se adequar a esse mercado. Ou não tenho, preciso desenvolver algumas habilidades que façam com que eles se adequem a esse mercado. Aí tu começa a identificar isso e tu começa a trazer informações, começa a buscar informações e cruzar informações e tu consegue saber que esse jogador aqui, ele cairia perfeitamente, vamos lá, no Genk da Bélgica. Esse jogador aqui cairia perfeitamente no Levante, no clube da MLS, no Japão. Começa a achar essas identificações e no momento que o clube tem isso, ele tem um poder na mão de criar rotas comerciais. Porque depois que ele começa a desenvolver essas rotas comerciais, se conectar com clubes compradores, começa a entrar dinheiro. E esse dinheiro entra em uma outra esfera, que é a esfera do determinismo econômico. O meu time só vai onde o orçamento dele levar. Um time que tem o 10º orçamento do Brasil, dificilmente ele vai ser campeão. Ele pode ser o 8º, pode ser 7º, mas dificilmente. O determinismo econômico é muito forte. No momento que eu boto dinheiro para dentro de casa, eu consigo elevar o nível esportivo do meu clube. O que o Eduardo está dizendo me cabe aqui. Estou conversando aqui com o Eduardo Dias, que é o CEO, diretor da Futuri. Aportuguesei, como você pediu. Claro. O Edu Quevedo está aqui comigo, que é meu fiel escudeiro, que é muito simples. É uma regra, é como a lei da gravidade, que ela existe. Não adianta, tem gente que nega, mas existe, tá? É como eu vender algodão para um país que não precisa de algodão, é autossuficiente, tem bastante algodão. Então, traduzindo, o clube de futebol, eu nunca tinha pensado nisso, sério, porque vamos pegar o exemplo do Palmeiras. Você tem hoje aí o Vitão, que está no Internacional, bateu, voltou, não se formou no titular, voltou, sei lá, foi para onde foi, Portugal, voltou, agora é titular do Internacional. Você tem uma série de jogadores, você tem agora 7 ou 8 que vão estourar a idade no sub-20 do Palmeiras e que não vão ser aproveitados pelo Abel. Isso tudo são ativos do clube, são jogadores que poderiam ir para determinados mercados. O que você está me dizendo é o seguinte, quer dizer que vocês desenvolveram um software que me ajuda a buscar um clube comprador num mercado que tenha interesse em jogadores, e aí você vai colocando lá, brasileiros, zagueiros, altura, posição. É isso, Eduardo? Me ajuda a entender. É isso, porém, ainda não é software. Por enquanto, ainda é um algoritmo que a gente entrega a informação para os clubes, tá? Agora, em algum momento vai surgir vai surgir na nossa conversa que é a palavra Moneyball. E eu já quero
rejeitá-la de pronto, porque as pessoas, quando eu começo a falar, falam, Moneyball. Não, peraí. Não tem nada de Moneyball aqui. Tem muito de tecnologia, mas também tem muitas horas e horas de observação dos nossos analistas de mercado. Tá? Então, eu não aperto um botão e esse botão me diz que o Vitão pode jogar no Shakhtar. Não é assim. Agora, eu entrego um relatório com informações que diz, olha, esse teu jogador aqui, ele é muito adequado pela biotipia, posicionamento, idade, características, a tal mercado, a tal liga. Dentro dessa liga, peraí, tem um clube lá que acabou de vender um jogador da mesma posição por tantos milhões de euros, brasileiro é aceito lá, o técnico de lá já trabalhou com brasileiros, a torcida aceita, então parece que é o encaixe perfeito. Aí a gente usa cruzamento de dados também para entregar um relatório para o clube e lá bater na porta do clube comprador e fazer uma negociação, porque assim, ó, os clubes na venda, eles andam de carona, eles nunca são os ativos. Ou é o empresário que chega com uma oferta, ou é o clube comprador que bate na porta. O clube está sempre passivo nisso. O que a gente entrega para os nossos clientes é oportunidades de eles serem ativos na compra. Ativos na venda. Eu sei que jogador eu vou vender, eu sei para quem eu vou vender e eu sei quanto ele vale. E esse é o valor agregado. Exatamente, esse é o valor. Então, isso é importante. O clube passa a ser dono do processo de venda. Isso não quer dizer que eu vou tirar o agente do meio. Não, o agente vai seguir ali. Só que o agente, nesse caso, ele cuida mais do cliente dele, da redação do contrato com o cliente dele, do que propriamente do negócio, dessa conexão. Eu queria colocar um ponto, viu, Massa, nessa tua pergunta. Eu quero adicionar um tempero mais carregado aqui, mas acho que muito valioso. Há umas 4 semanas, Edu, o palmeirense viveu um dilema aqui, uma reflexão, né? Enfim, uma abordagem que uma discussão, um debate. Uma confusão, né? Vamos falar um pouquinho, uma confusão. Não, eu digo o seguinte: nós tínhamos um ativo aqui nas nossas categorias de base, que era o Gabriel Veron, um jogador que foi campeão do mundo, foi considerado o melhor jogador do mundo na Copa do Mundo, Sub-17. Ele foi para o profissional, jogou 2 anos, teve muitas contusões, não teve assim um desempenho tão favorável assim. E quando ele foi vendido para o Porto agora, mesmo com uma regra de remuneração futura, houve uma frustração de todos, assim, dizendo assim, puxa, será que o Palmeiras fez uma boa venda? Será que o Palmeiras entregou ao mercado um jogador pelo valor justo? Porque a sensação que dá, Edu... O compara, né, Edu? O torcedor compara. É isso que eu vou falar. Né? Ele compara assim, o cara do São Paulo, não tão famoso, ou com uma expectativa mais baixa, vale mais, o do Flamengo vale mais, o do Grêmio... Aí a pergunta para você direta assim... Eu acho que esse processo de negócio também no futebol se estabelece com um perfil de jogador que um clube determinado forma. E eu acho que o Palmeiras precisa aprender ainda muito para daqui a alguns anos poder estabelecer um perfil de jogador que naturalmente ele coloca no mercado. Faz sentido isso, não? Edu, eu quero falar 2 coisas sobre esse ponto. Esse tema é maravilhoso. Primeiro, quando a gente construiu e está sempre evoluindo o nosso algoritmo de valuation aqui para saber quanto custa um jogador, a gente descobriu uma coisa. Porque, claro, a gente tinha que desconstruir o valor para saber o que compõe o valor de um jogador e a gente descobriu um ponto. O mesmo jogador, mesma idade, mesma posição, mesma performance no Grêmio e no Inter, eles valem diferente. No Palmeiras e no Corinthians e no São Paulo, eles valem diferente. O mesmo jogador. Por quê? Porque ali nessa matemática de criação do valuation do jogador, tem um ponto que se chama reputação de venda do clube. Uma grande parte do valor do jogador é do clube. E a reputação de venda desse clube interfere. Poxa, o Grêmio aqui em Porto Alegre tem um histórico de venda fantástico. O Wallace, Arthur, Pepe... Ele criou nos últimos 5 anos uma reputação incrível. O próximo jogador a ser vendido pelo Grêmio vai carregar um pouco daquele valor daquelas transações anteriores. Quem vende pouco acaba agregando valor desse indicador de reputação de venda. Mas agora tem outro ponto interessante para a gente falar, e eu acho que complementa isso.
no começo desse século, Ferran Sorian, que hoje estava falando com o Bahia lá sobre a compra do Bahia, né, o CEO do City Football Group, ele lançou um livro chamado A Bola Não Entra Por Acaso. A metáfora do título é maravilhosa, né? Embora, na realidade, a bola entre por acaso muitas vezes, né? Mas ele colocou... foi um livro muito vendido, aqui os dirigentes de clubes compraram muito, e ele falava ali sobre a escola do Barcelona, né? Que desde o sub-9 até o profissional, mesmo modelo. E se copiou muito isso no Brasil. Nós temos que ter o mesmo modelo da base, do sub-9 até o profissional. Mesmo que eu troque de treinador de 3 em 3 meses, isso tem que ser o mesmo modelo de jogador. Só que, na verdade, isso funciona, e faltou esse discernimento para quem aplicou isso no Brasil, funciona para o Barcelona. Porque o modelo de negócio do Barcelona é outro. Quem que o Barcelona vende? Ninguém. O Barcelona não vende ninguém. Agora, quem tem diversidade de modelo de jogo na base, de construção técnica, tática de jogadores, vende melhor. E a gente pode pegar até um outro clube que tem uma fonte muito parecida com a do Barcelona, a ideia de jogo muito parecida, o Ajax. O Ajax é muito mais diverso na formação do jogador e vende muito mais. Então, assim, essa diversidade, saber para onde vai, quanto custa, é algo que precisa ser implementado no... Agora, é importante que seja estabelecido o seguinte: isso tem que ser um projeto de clube. O clube quer vender jogador, porque eu não posso contratar um treinador que despreze jovens. Bom, peraí, então não funciona com esse treinador. Ou eu vou ter isso como ideia e vou querer crescer na pirâmide de futebol com essa ferramenta incrível que é a inteligência de mercado, ou eu quero ganhar o próximo jogo e pronto. Isso precisa estar bem definido, mas é preciso também, Eduardo, achar, imagina, um meio termo, né? Porque você tem algo a ser desenvolvido para clubes grandes, que é o nosso caso aqui no Palmeiras, e eu entro nessa questão que depois que minha cabeça tomou uma pancada 6 meses antes da Copa de 2014, quando eu resolvi estudar futebol, eu ia comentar a Copa pelo Grupo Globo, lá, CBN, rádio e tal, e aí eu falei, rapaz, eu sou um comentarista empírico, o cara jogou bem, fez o gol, a bola entrou e tal, eu preciso estudar. E aí eu comecei a estudar e fui parar em Portugal, depois fui parar na Inglaterra, e aí os meus cabelos, de fato, foram todos embora, o que tinha foram embora, porque eu vi que eu era um analfabeto, em termos de entendimento do jogo, né? Do que estava por vir, do que estava chegando. E eu sempre disse o seguinte: por que é que os clubes brasileiros que precisam vender jogador e precisam todo ano não têm uma porta ou várias portas abertas para metodologias de clubes compradores? Porque, aí você forma o cara de acordo com o que o teu cliente quer. Se o cara quer uma bala, e a bala não pode ser muito dura, porque lá naquele país o pessoal usa muito dentadura, você vai vender uma bala mais molinha. E você pode ter, dentro da diversidade que é o futebol brasileiro, é jogador de todo jeito. Você pode ter um convênio com o Porto, com o Sport, com o Ajax, com o Manchester City. Basta você se colocar nesse lugar. Inteligência de mercado que você está me dizendo faz parte de você, então, pegar o seu clube, tirar ele daqui, lá do centro de treinamento, da academia de futebol, e levá-lo, né, prospectando e mostrando para os grandes agentes e compradores de jogadores brasileiros, e aí não só lá na Europa, mas também no mundo árabe, no Japão, a China derreteu, mas enfim, qualquer outro mercado. Fantástico isso que coloca, Mancini, porque assim, eu acho que não faz nenhum sentido o Palmeiras ir atrás dos grandes compradores, por exemplo, para vender o Danilo. Acho que não faz nenhum sentido. Agora, faz todo sentido o Flamengo ir nos grandes mercados compradores e vender o jogador Palmeiras. O modelo de jogador que o Palmeiras faz. E a diversidade... O Palmeiras, né? Você trocou o Flamengo, botou o Flamengo na escola, vai dar confusão. Perdão. O jogador Palmeiras, o modelo de jogador Palmeiras
É isso que tem que ser vendido. E não apenas um jogador, mas o modelo de vender jogador. É assim que vai se criar esse mercado. Também é curioso nesse mercado, né, que muitos dirigentes nesse modelo político dos clubes brasileiros, nas suas indústrias, fazem isso maravilhosamente bem. Agora, quando chega no clube, esquece absolutamente tudo e vamos focar no jogo de domingo. Porque o futebol é diferente. A gente sempre tem essa fuga, né? Não, o futebol é diferente, e aí a gente não vai a lugar nenhum, porque o futebol é diferente. Então, esse é um ponto importante dessa ferramenta de crescimento dos clubes. É não vender um jogador, mas vender o modelo de jogador que está sendo desenvolvido ali. E diversidade é tudo para isso. Edu, você sabe que no balanço, na estrutura de balanço dos clubes, o Palmeiras é um exemplo típico, e o Palmeiras é um dos clubes que mais está dando certo, né? Hoje, 20% da receita anual do clube vem da venda de jogadores, sejam profissionais, seja das categorias de base. E lá no Palmeiras, recentemente, o André Hernan fez um trabalho bem bacana de visita, né? Mostrando toda a arquitetura de tecnologia que o Palmeiras oferece ao departamento de futebol profissional, seja na base, seja no profissional. O Palmeiras tem um diretor da base dos mais valorizados e respeitados do mercado, que é o João Paulo Sampaio. Mas você trouxe para cá coisas que talvez estejam sendo debatidas lá dentro, provavelmente sim, mas eu acho que é um salto de qualidade no modelo de gestão das categorias de base, que é uma coisa impressionante. Quando você começa a identificar que você tem que construir um perfil de atleta, e uma outra reflexão que o palmeirense fez recentemente, nós tínhamos uma geração aqui que era muito promissora e que, em tese, mas frustrou mais do que deu certo ainda. Pode ser que ainda estejamos num processo de amadurecimento desses jovens aí. Mas a gente já está preparando uma segunda geração e uma terceira geração. Tem um garoto agora de 16 anos que está fazendo sucesso, fez o gol do título ontem do Campeonato Brasileiro, Sub-20. Quer dizer, então, o Palmeiras hoje ele deu avanços, mas o que eu queria dizer é o seguinte, essa conexão da formação do atleta com o perfil de atleta comprado no mundo é que é a grande ruptura no modelo que estávamos fazendo, que até então era um modelo muito empírico, né? Trago talentosos, trago jogadores com perfil brasileiro que naturalmente serão exportados lá para fora. O que você está dizendo é o seguinte, vamos estudar um pouquinho mais o que é feito lá fora em cada um dos mercados compradores relevantes e não que nós vamos desmobilizar o que queremos aqui. Nós queremos também levar jovens para o profissional. E aí vem minha pergunta. Eu tenho esse não é conflito, mas essa grande questão. Eu quero formar jogadores para o meu time profissional, eu quero pôr 6 ou 7 jogadores jovens por ano aqui e quero colocar outros 10, 12 no mercado internacional. Como é que a gente junta essas duas tendências, ou esses dois objetivos aí? Primeiro que para o Endrick eu não preciso algoritmo, não preciso software, não preciso absolutamente nada, né? É uma bola só, né? É só uma bola. O que é importante aqui é que o grande benefício de pensar na venda de jogadores como projeto de clube é exatamente nesses jogadores que, em tese, teriam menos minutos e menos visibilidade, né? Ali os clubes estão deixando muito dinheiro na mesa ainda. E outra questão, o gerenciamento do empréstimo de jogador para desenvolvimento também é outra arma importante para os clubes. Saber para quem eu vou emprestar. Será que eu emprestar para esse clube, ele vai ter minutos ou não? Vem cá, mas esse clube ele vai ter estrutura para jogar? Esse clube ele vai ter os minutos necessários para o desenvolvimento? E eu acho que também os jogadores emprestados, eu tenho certeza que o Palmeiras segue esses jogadores e avalia eles a cada movimento deles fora do clube. Mas são estratégias que a gente consegue trazer identificar aonde... Porque um dos fatores mais importantes para a valorização dos jogadores é minutos jogados. Esses jogadores precisam jogar, não para aparecer. Para aparecer, sim, também, mas também para eles desenvolverem, porque é na competição, é no campo que eles se desenvolvem. Então, e dificilmente vai ter no time titular de altíssimo nível do Palmeiras e na exigência de competição, vai ter tempo para tantos jovens ao mesmo tempo ali. Então, essa questão dos empréstimos, que também está sendo regulamentada pela FIFA nas próximas temporadas, é algo que é outra ferramenta para fazer essa outra camada
além da camada do extra-classe do Hendrick, mas a outra camada também gerar benefícios econômicos para o clube. Agora, um ponto, antes de passar para você, eu só queria fazer uma reflexão aqui. O que vocês fazem, o que a Future faz ao longo do tempo, é mapear esse conjunto de transações que são feitas no mundo todo, com os elementos e com os atributos que essas negociações têm, para formar uma base de dados e aplicar uma ciência, um algoritmo que entregue aos clubes ou às empresas interessadas nesse conteúdo modelos, reflexões, para que o processo de tomar decisão seja menos exposto a erros. É isso, né? O clube pode nos procurar já com o modelo pronto. Nós queremos esse tipo de jogador, nós queremos desenvolver esse tipo de jogador e nós queremos saber quais são os clubes e mercados que nós queremos vender esse jogador. Ou o clube pode nos procurar dizendo o seguinte: bom, a gente não está perdido aqui, não sabe para onde caminhar. Ok, vamos ver então qual é o tipo de jogador, a região que esse clube está inserido, o orçamento desse clube, o contexto que ele tem de categorias de base, dormitórios, fisioterapia, psicólogos, e a partir daí desenvolver um processo de ponta a ponta para acabar vendendo melhor esse jogador. E comprando também, né? Comprando e vendendo melhor esse jogador. Muito bem, estou conversando aqui com meu amigo Eduardo Quevedo, nosso querido Zorro. Eu, como Sargento Garcia do canal, deixo o canal na liderança dele, porque é um cara muitíssimo preparado, e com o Eduardo Dias da Future. Eduardo, eu sempre faço o papel do advogado. Vamos dar a palavra do Cramulhão, agora está fazendo sucesso na novela Pantanal, né? Então, assim, o Cartola, ele tem mais ou menos, com todas as exceções de praxe respeitadas, a seguinte raciocínio. Tá bom, você vai lá, vai fazer o chamado PowerPoint, apresenta, muito legal, muito bonito, não sei o quê, é assim, é assado. O Cartola faz assim, quanto isso vai custar? Então, é assim, como é que é esse trabalho? Porque imagino que esse tenha sido um gargalo importante na tua empresa de quebrar paradigma, né? Porque pegar um clube que queira contratar uma empresa que vai mapear o mercado para vender jogador, porque não é para ganhar o jogo de domingo nem levantar a taça, é para vender jogador. Só que ele se engana que quanto mais você vende, melhor você vende, mais dinheiro você tem para levantar a taça e ganhar o jogo de domingo. Então, uma coisa está ligada à outra. Você tem que ter quebrado esse paradigma. Afinal de contas, quanto custa isso? Como é que faz? Boa. Eu, Paulo Massini Futebol Clube, quero contratar a Future. Como é que é essa engrenagem? Isso é muito legal da gente conversar, porque assim, hoje em dia as camadas políticas estão diminuindo muito nos clubes. Os profissionais, tem uma onda de profissional chegando nos clubes, mas o maior receio de quem quer contratar o Future não é o preço, é enganosamente eles acham que perderão o poder de contratar e vender quem quiser a hora que quiser, quando na verdade não é isso que acontece. A Future entrega uma camada de informações para melhorar a tomada de decisão deles, que continuarão tendo a caneta e a tomada de decisão. Então, na hora de contratar, é o dirigente ou o seu grupo de profissionais próximo a ele que vão decidir. Na hora de vender, é o dirigente e o grupo de profissionais. A gente não toma decisão, a não ser que provocado a isso. A gente não toma decisão. A gente entrega para o clube informações e a gente entrega para o clube, inclusive, informações para o departamento de mercado do clube. Não tem problema, não são concorrentes, é uma camada a mais. Agora, o preço vai depender muito da divisão do clube, onde que ele está, do interesse, porque tem clubes que querem, não, eu só quero que tu me diga qual é o melhor jogador para eu comprar e pronto. Tem clube que quer saber só o valuation, quanto vale meus jogadores. Tem clube que é tudo, de ponta a ponta. Então depende muito da necessidade, porque a gente é muito flexível a preencher a necessidade do clube. Ô Edu, Quevedo, o Palmeiras tem isso? O Palmeiras certamente ele implementou modelos. Eu não tenho dúvida que a Future poderia adicionar muito valor a essa administração que já é muito profissional. O Palmeiras é um clube que já vem nos enchendo de orgulho há tanto tempo, né?
porque vem tomando decisões melhores do que decisões erradas, né? Num volume, a proporção é bem favorável, né? Mas eu queria voltar num ponto, Edu, que no início da nossa conversa, eu fazer um paralelo com o São Paulo, tá? Que é um grande adversário nosso aqui no estado. E o São Paulo, historicamente, vamos pegar os últimos 20 anos, né? O São Paulo vendeu o Casimiro, vendeu o Kaká, vendeu o Júlio Batista, vendeu o Lucas Marcelinho lá para a Europa, vendeu o Antony, vendeu o David Neres. E o Palmeiras, veja, mas numa proporção muito inferior. Nós vendemos, assim, de destaque o Wagner Love, lá no início do século, o Gabriel Jesus, recentemente, há 5 anos atrás, e agora o Gabriel Veron, além de outros jogadores de menos destaque. Mas você falou numa coisa chamada reputação, que eu queria só que você reforçasse para a gente. Isso é muito importante. Ou seja, começar esse trabalho agora significa que, se o Palmeiras continuar fazendo de forma consistente, ao longo do tempo, as coisas corretas, é provável que a gente entre numa esteira semelhante a essa do São Paulo, talvez até a do Flamengo, que deve conseguir a venda do João Gomes para o Real Madrid acima de 100 milhões de reais. O Palmeiras vai encontrar essa trajetória numa proporção parecida. Faz sentido isso? Beleza, peraí, Edu, antes de você responder, o Edu falou uma coisa importante, nosso telespectador, nosso ouvinte, o nosso internauta, o cara fica doido, mas as coisas corretas, qual? Uma delas que poderia ser feita corretamente. Diga, Edu. Não, primeiro eu quero reforçar o que o Edu falou. Sim, essa reputação de venda influencia nos próximos preços. Eu posso vender o Endrick amanhã por um valor absurdo, mas esse é um extra classe. A gente tem que sempre pegar o padrão, tá? O extra classe é diferente de tudo. Muito embora ele também ajudaria as próximas vendas. Mas sim, se eu tiver vendas relevantes a cada janela, elas vão se retroalimentar no valor dos jogadores, e esse indicador de reputação de venda, sim, vai ser cada vez maior e vai acabar potencializando o valor e, consequentemente, o preço. Se o Palmeiras tivesse essa reputação, a próxima venda seria mais alta. Você consegue perceber no teu algoritmo, Edu, que um atacante formado no São Paulo tem determinadas características que se repetem? Eu citei alguns aqui na história, né? O Lucas Marcelinho, o David Neres, o Antony. É percebido nesses estudos que o clube, às vezes, de forma intuitiva, talvez não seja nem intencional, ele forma jogadores com o mesmo perfil de forma repetida? É percebido assim? Assim como, por exemplo, os meio-campistas do Flamengo, eles têm lá um perfil de formação que colocam quase que sem muito esforço nas gerações seguintes a mesma qualificação do jogador. Ou os extremos de pé trocado do Grêmio que cortam para dentro para chutar, né? Então, sim, existe padrão, sim. E esses padrões ajudam muito os clubes, tá? Ajudam muito os clubes. Tu ficar marcado no mercado por um padrão específico de jogador ajuda muito na hora da venda também. Muito bem, Edu, a gente está caminhando já para o final, infelizmente, né? Mas você sabe melhor que eu que tempo na internet é valioso, e eu preciso que você me dê um exemplo. Não precisa citar um cliente seu da Ativa, mas um trabalho que você tenha feito com um jogador X e que o clube melhorou muito, passou a arrecadar X a mais, para as pessoas que estão vendo a gente terem uma ideia. E depois o Edu faz a última pergunta dele, por gentileza. Assim, eu posso... a primeira coisa que a gente faz quando entra no clube é assinar uma NDA, um documento de sigilosidade total. Tá? Mas alguns clubes, eles divulgam que trabalham conosco. Então, num Google aí, dá para ver tranquilamente que a gente passou 2 temporadas no Ceará e foi muito legal ter trabalhado lá, e eles cresceram muito, não só pelo nosso trabalho, mas porque eles estavam dispostos a usar a inteligência de mercado como uma ferramenta de crescimento. E eu quero que os seguidores do seu canal aqui, mas assim, olhem em volta e identifiquem clubes menores que estão vendendo melhor e comprando melhor. Vocês vão ver que ali tem inteligência de mercado e que essa é uma ferramenta poderosa de venda. Um ponto importante que vai fazer a diferença em todos os clubes, é
a indústria do futebol no Brasil. Ela está passando por uma reforma absurda, contundente. A compra do City pelo Grupo City é como se fosse a queda do muro de Berlim. Ela vai fazer tudo em volta crescer, porque o futebol é a indústria que não se reconhece como indústria, né? É cada um jogando individualmente ali. Ninguém quer se reconhecer como indústria, mas essa nova onda de SAFs, de profissionais, e eu lembro agora, semana passada, quando o Cruzeiro subiu para a Série A, e o repórter já entrou em campo e já colocou o microfone no Ronaldo. Ei, Ronaldo, investimento milionário para o ano que vem. E ali no calor da hora, mesmo assim, ele disse, não, nosso sucesso é esportivo agora. A gente tem muita coisa para lutar ainda na parte financeira. Então, esses novos donos, e eu também vi no outro dia o Textor mandando um tweet para o Ronaldo, dizendo, parabéns pela vitória. Quando que isso, entre dirigentes políticos, ia acontecer, né? Essa nova indústria vai fazer tudo crescer rapidamente em volta. 2025 já tem um novo contrato de TV, e os clubes precisam estar organizados. Existem muitos investidores de olho no Brasil, porque o Brasil é o país do futebol, porque a regulamentação é baixíssima, os concorrentes são semi-armadores, então, e tem 200 milhões de pessoas sedentas para o futebol aqui. Isso é ouro para os investidores de fora. Os clubes brasileiros estão entrando numa onda maravilhosa, e no momento que essa indústria crescer, tudo cresce em sua volta. É mais importante a gente escolher o lago que vai nadar do que saber nadar. E esse lago do futebol brasileiro está crescendo rapidamente. Edu, eu tenho 100% de acordo. Eu acho que nós vamos viver uma transformação. Eu costumo dizer que lá, mesmo no Palmeiras, clubes como o Palmeiras e o Flamengo deverão pensar em SAF. Não, o SAF não é um destino. O SAF é um processo de gestão, né? É de acesso a capital, de acesso a um recurso financeiro que escala o clube para uma outra dimensão que não é essa que nós estamos habituados a fazer. Eu acho que o sucesso do Bahia e de todos esses projetos recentes, eu considero do Bahia o mais impactante. Eu acho que é o que vai trazer mais resultados que vão transformar a mentalidade do dirigente esportivo. Eu concordo com você. E se os clubes continuarem a bater na porta da CBF sozinhos para poder reclamar de árbitro, de calendário, nós vamos continuar atrasados ainda um tempo. E se eles se organizarem, já se organizam, especialmente para discutir direitos de televisão. Eles precisam discutir agora a indústria como um todo, né? O Massa diz muito bem isso. O gramado, arquibancada, o acesso ao estádio, a experiência do torcedor, isso deveria ser um padrão nacional para o futebol. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Edu, numa linha inversa dessa da venda do atleta. A gente percebeu que o Brasil formou muitos atletas que foram para fora e voltaram muito famosos já em seleção brasileira e tudo mais, que foram descobertos por os caras lá fora sem passar pelos clubes grandes. Daniel Alves, Davi Luiz, o Bruno Tabata, não me lembro qual a origem dele, que está agora no Palmeiras. Muita gente Atlético Mineiro. Mas muita gente saiu daqui sem ninguém saber. Alguém foi buscar lá no Fluminense Feira de Santana, sabe? Como é que esse processo se faz lá fora? Como é que eles lá fora olham para o mercado brasileiro e conseguem fazer esse mergulho nas categorias de base dos clubes que às vezes nós mesmos no Brasil não conseguimos? O futebol brasileiro é onde tem a fonte de talentos mais fragmentada de todos no mundo inteiro. Se a gente pegar as seleções da Copa do Mundo, vamos lá pegar Portugal. Portugal, 90% da seleção é Porto, Benfica e Sport. Agora, se a gente pegar a seleção brasileira, tem jogador que fez a base... Onde fez a base o Richarlison, por exemplo? Pois é. Sabe, aonde que foi? Esses clubes, o futebol brasileiro, tem jogador do Acre, de Rondônia, de Porto Alegre, de São Paulo. Embora São Paulo tenha a maior fonte de talentos junto com Paris, o entorno da cidade de São Paulo, Grande São Paulo e a Grande Paris são as duas grandes fontes de talentos do mundo, mas o Brasil é muito fragmentado. E esses clubes de fora investem muito em análise de jogadores aqui. Investem muito em análise de jogadores aqui e começam a quebrar aquela rota obrigatória que havia um tempo antes de passar por um clube grande. Hoje não faz mais sentido passar pelo clube grande. Eles já viram aquele jogador ali e mais, eles vão dar o último lustre nesse jogador lá, com as questões táticas dele lá, com as necessidades para os jogos dele lá.
Então, isso se quebrou um pouco e os clubes grandes precisam ficar atentos para essa rota não passar por cima deles. É isso. Muito bem. Eduardo Quevedo, meu caro. Eduardo Dias, da Futre. Olha, eu queria muito ter esse otimismo que o Eduardo Quevedo tem, que o Eduardo Dias tem também, mas eu confesso, eu fui forjado com as credenciais, ou vamos dizer assim, com a tatuagem de Eurico Miranda, de Juvenal Juvencio, de Mustafa Contursi, né? E outras, né? Outras figuras lamentáveis do futebol brasileiro, cada um com a sua importância para o seu clube, mas em termos de pensar o futebol no todo, de fato, eu continuo com... Eu sou uma espécie de curupira do jornalismo, meus pés estão para trás, certo? Não é nem o Saci, quando eu for o Saci já vai melhorar bastante, mas tudo bem, eu espero que seja assim, porque há muito para crescer nas fundações, né, no que o futebol pode entregar para as comunidades, no que o futebol pode voltar a resgatar o orgulho de um povo. Nós estamos vivendo aí uma época de pré-Copa do Mundo e ninguém está nem aí com a seleção virou um subproduto de um mercado, né, que praticamente não existe mais. Massini, se me permite, Massini, há um tempo atrás, quando um time de futebol de um clube era muito bom, se dizia que aquele time jogava como uma seleção. Hoje em dia, tudo que se quer é que a seleção jogue como um time. Os superclubes inverteram essa ordem. Perfeito, é uma indústria, a indústria do futebol. A UEFA, que hoje talvez já vai, daqui a pouquinho ela vai ser mais poderosa que a FIFA, em algum momento, né? A organização dos campeonatos europeus, ela tomou conta das ligas, né? A Bundesliga, a La Liga, a Premier, que para mim é a mais impactante do mundo, e estão relegando as seleções a segundo plano, a ponto da gente ter aqui na América do Sul que fazer uma eliminatórias com 206 jogos, 780 jogos inúteis, né? E os jogos que valem, alguns que valem, porque nem com os europeus conseguimos jogar, são em Londres, em Paris, enfim, não há a menor identificação. Mas, enfim, isso é uma conversa para outro tempo, para outro espaço, mas está tudo... Percebam como as coisas estão, desde o primeiro quadro do Palmeiras do Futuro, Eduardo, que eu te convido para acompanhar aqui no canal, as coisas estão todas interligadas, não há uma escada onde você tenha que pular um degrau. Se você for degrau a degrau, você vai subir e vai subir com segurança. É isso que a gente propõe ao Palmeiras, uma subida com segurança, olhando para todas as vertentes do futebol, para revelar, para comprar, para vender, para estabelecer manutenção de treinador, trabalho, comunicação, gestão, inovação, marketing. Tá tudo ligado, as coisas estão interligadas nessa grande teia de aranha que virou o mundo, né? E virou o mundo da comunicação também. Eduardo Dias, que a Futuri cresça cada vez mais e disponha do canal aqui, disponha da gente para trazer, quem sabe, já mais para frente uma experiência bacana para a gente fazer um Palmeiras do Futuro 2 aqui com você, porque o tema é muito importante. Você, meu amigo, me tirou da ignorância, isso é muito bom. Muitíssimo obrigado pelo espaço, pela oportunidade, falar um pouco sobre o Futre, sobre o que a gente está fazendo nos clubes, falar sobre a grande paixão que é o futebol e dizer para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, para também sair um pouco daquele pensamento conservador do futebol. Hoje, quem está fazendo diferente é quem está crescendo. Pensem com a cabeça aberta, até mesmo para aprender. Se aprende sobre futebol. E eu tive que fazer um grande exercício para aprender, Massini, que foi desconstruir os dogmas que eu tenho dentro de mim, achando que eu sabia tudo. E quando eu consegui me livrar disso, foi aí que eu consegui aprender e continuo aprendendo dia a dia, inclusive com vocês aqui. Obrigado. Mas é maravilhoso, né, Edu Quevedo? Como a gente aprende, é uma lavagem da alma, porque é assim a vida, é disso que se leva, né? Tá certo, Edu? É isso aí, cara. Edu, obrigado pela lucidez, foi um papo delicioso. É uma das conversas que faz parte da agenda de todos os torcedores. Muitas vezes o torcedor ele acha
que tenham conhecimento para fazer algumas escolhas, algumas críticas, sugestões, recomendações. Mas é uma arena tão complexa, de tanta informação nova, e a tecnologia e a ciência estão aí para nos ajudar. Eu acho que os clubes, viu, Edu? Eu acho que a grande contribuição da Future é fazer com que os clubes percebam a importância de colocar numa linha do orçamento investimento em conhecimento. Os clubes que eliminarem ou desprezarem essa decisão vão pagar um preço muito caro lá na frente. Viu? Edu, assim, ó, um ponto importante para os clubes de futebol hoje em dia: tragam para os seus quadros executivos pessoas de outras indústrias, pessoas que não saibam nada de futebol, porque elas vão ajudar muito com novas perguntas. E a gente não está atrás de das mesmas respostas, a gente quer novas perguntas. Pessoas de fora da indústria. Stanford fala muito nisso, né? Tragam pessoas de outras indústrias para contribuir com novas perguntas. O futebol se retroalimenta das mesmas pessoas, porque esse foi filho de não sei quem, porque ele foi patrono do clube em 1812. Parem com isso, tragam novas pessoas com novas perguntas. Quando as pessoas entram no clube e começam a perguntar por que isso é assim, geralmente a resposta é porque sempre foi assim. E isso é maravilhoso. Nos meus tempos de professor de comunicação, eu parei esse ano, mas lá na frente pretendo voltar em jornalismo esportivo. Essa é uma das primeiras questões que os alunos trazem. E aqueles que não estão muito familiarizados com o futebol, e mesmo os parentes, né? Você que é jornalista esportivo, por que o jogador responde sempre a mesma coisa? Porque o jornalista pergunta sempre a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? O cara não vai sair respondendo que o abacaxi é doce se você não perguntar que gosto tem o abacaxi. Eu sempre relaciono com comida, que é onde eu me entendo bem. Eduardo Quevedo, Eduardo Dias. Olha, pessoal, agora eu vou vender meu peixe. Fiquem comigo para a gente encerrar. Segunda-feira tem pré-jogo e pós-jogo, Palmeiras e Botafogo, lá no Engenhão, Botafogo e Palmeiras. Não perca, sábado que vem tem mais uma edição do Palmeiras do Futuro, porque esse é o nosso lema. A gente quer contribuir para que o Palmeiras suba os degraus, um por um, sem tropeçar, sem cair, e subir sem susto, continuar crescendo. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado, Eduardo Dias. Obrigado, Eduardo Quevedo. Até a próxima edição do Palmeiras do Futuro. Vejo vocês. Um beijo do gordo. Até mais.